Olá, sou Anderson Carpes e nos últimos anos tenho ajudado milhares de pessoas a superarem graves problemas de saúde. Se você chegou a esse vídeo é porque provavelmente está na mesma situação que essas pessoas estavam há um tempo atrás. Você não aguenta mais sofrer de alguma enfermidade que te causa dores, alergias, fraqueza, infecções ou processos inflamatórios. Você já cansou de buscar orientações em diversos médicos, fazendo diferentes tratamentos e o pior, já gastou muito dinheiro com medicamentos que apenas abafam os sintomas, mas nunca resolvem a raiz do problema. Se você se sente assim, quero que preste muita atenção. O real segredo está em ativar uma célula específica do seu sistema imunológico, que é a exterminadora de doenças e que todo ser humano tem, mas poucos sabem. A célula do seu sistema imunológico, que você vai descobrir em instantes, é capaz de destruir ameaças para a sua saúde e te devolver o bem-estar emocional, o retorno à normalidade e poder desfrutar da vida como você costumava fazer antes. Descobrir qual é essa célula e como ativá-la é a maneira mais eficaz de atender qualquer que seja a necessidade do seu organismo. Veja com seus próprios olhos uma ferida exposta causada por um acidente de moto que em apenas 29 dias foi totalmente cicatrizada. E esse outro caso de diabetes diagnosticado com necrose e com risco de amputação do pé, que foi revertido em poucas semanas. Ou ainda esse caso de psoríase do Natan, que em 3 semanas teve sua vida transformada. Além de muitos outros. É claro que não estou dando qualquer garantia de cura. Aliás, ninguém pode fazer isso. Mas quando essa célula exterminadora de doenças foi ativada no organismo dessas pessoas, o resultado não poderia ser diferente. Agora, você entende por que já tentou de tudo e ainda não sente a evolução do seu quadro clínico. Por quê? Porque todas as soluções que te apresentaram e que você tentou até hoje nunca ativaram enfaticamente essa célula poderosa que está em você. Você já se perguntou como o corpo de um bebê aprende a lidar melhor com as ameaças, uma vez que nunca esteve exposto a elas antes? A resposta está nas moléculas mensageiras que transmitem informações da defesa do corpo da mãe para as células do sistema imunológico do bebê, para que ele possa aprender a se defender. Essas moléculas se chamam fatores de transferência. Sem essas informações, os soldadinhos do corpo do bebê jamais estariam prontos para matar qualquer invasor que quisesse causar problemas à sua saúde. Isso quer dizer que o sistema de defesa imunitário que eu e você temos hoje foi herdado também das moléculas do fator de transferência que estavam presentes no colostro do leite de nossa mãe, que alguns gostam de chamar de a primeira vacina. Só que tem um problema. Nossas células morrem todos os dias. Se elas morrem, as próximas células que vão nascer nascerão sem saber como enfrentar as novas ameaças, até porque as ameaças do dia a dia não param de crescer e se desenvolver. As gripes, fungos, germes, bactérias e vírus avançam muito mais rapidamente do que a ciência é capaz de acompanhar. E é justamente por isso que faz com que as doenças comecem a se manifestar. Existe uma célula específica do nosso sistema imune que, quando ativada, aumenta a capacidade de proteção do nosso sistema imunológico até 100 vezes, deixando-o pronto para enfrentar qualquer ameaça. Eu estou falando das células NK, ou Natural Killers, como são chamadas pela medicina. Mas, como nunca mais seremos amamentados, como as células NK podem ser ativadas e voltar a receber essas poderosas informações imunológicas que adquirimos no peito de nossa mãe? Bem, agora a ciência tem uma boa notícia para você. Em 1986, foi descoberto que os fatores de transferência também estavam presentes no colostro da vaca, com enorme potencial de transferir inteligência e memória imunológica destes animais diretamente para as nossas células NK, linfócitos e outras células de defesa do nosso organismo, ensinando exatamente como elas devem reconhecer, reagir e relembrar de qualquer ameaça. Essa foi uma grande descoberta para o mundo. Inclusive, quando mais tarde ficou comprovado ser possível extrair essas mesmas moléculas também das gemas dos ovos de galinhas e ser completamente compatível com o organismo humano, mas muito mais elaborado porque a vaca e a galinha elas vivem em ambientes vulneráveis da natureza, que as colocam diretamente em contato com as ameaças que as tornam com um sistema imunológico muito mais poderoso. Então, ingerir essas moléculas de fator de transferência é como comunicar para as células do seu corpo as exatas informações imunológicas da vaca e da galinha. Em outras palavras, é como transferir a imunidade poderosa de centenas e até milhares desses animais diretamente do corpo deles para o seu. Mas havia um desafio. Apesar de serem completamente compatíveis com o organismo humano, os fatores de transferência do colostro da vaca e da gema do ovo de galinha estão presos às outras substâncias, cujas enzimas do nosso corpo não conseguem ser capazes de separá-los para multiplicar nossa imunidade.
Foi aí que o americano chamado David Zombie, fundador da 4Life, adquiriu uma patente de tecnologia de extração do fator de transferência do colostro bovino. Ao extrair essa molécula com essa maneira patenteada, através de pressão, vapor indireto e nanotecnologia, desenvolveu essa poderosa pílula do sistema imunológico, capaz de ativar as células exterminadoras de doenças e que ninguém pode fazer igual. Por uma razão muito simples, porque a 4Life detém 82 patentes e centenas de outros pedidos de patente, garantindo a exclusividade dessa molécula que você não vai encontrar em nenhum outro lugar com a mesma concentração, pureza e incrível capacidade de multiplicar suas defesas naturais de seu organismo, como nenhum outro produto disponível em todo o mercado mundial. Veja que os médicos e cientistas mais renomados do mundo falam sobre os fatores de transferência. A doutora Teresa Tomaszka disse: raramente acontece que uma descoberta científica possa trazer enormes benefícios para apoiar a saúde de todo ser humano. Acredito firmemente que os produtos 4Life Transfer Factor possuem o segredo da função ideal do sistema imunológico. O Dr. Robertson falou: acredito que o fator de transferência é sem dúvida a maior descoberta do século. Além do Dr. 20,000, que disse: agora, após inúmeras horas de pesquisa e uso pessoal, quando alguém me pergunta sobre os reforços do sistema imunológico, minha resposta é sempre a mesma: use o fator de transferência da 4Life. Eu o uso há anos. Só para se ter uma noção do tamanho dessa tecnologia, em uma única cápsula do fator de transferência da 4Life contém 5 bilhões de moléculas prontas para serem absorvidas pelo nosso organismo. Para que você conseguisse consumir essa mesma quantidade, seria necessário ingerir até 15 litros de colostro in natura. Isto é, exatamente do jeito que saiu do peito da vaca. E ainda assim o seu organismo teria dificuldade de absorver, pelo fato das moléculas estarem nanofracionadas. Eu não sei se você percebeu, mas fator de transferência não é uma vitamina, não é um mineral, não é um nutriente. Uma coisa é você nutrir a célula, outra coisa muito diferente é aumentar a atividade dela e levar a inteligência imunológica, ensinando exatamente o que deve e o que não deve ser feito quando a célula se depara com um problema. Resumindo tudo o que falei de forma ainda mais simples, fatores de transferência educam as células natural killer para preparar seu corpo para qualquer tribulação. Quando uma molécula de fator de transferência encontra uma célula NK, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento às células NK. Mas que tipo de conhecimento? Ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficaz e lembrar-se da ameaça da próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o tempo que ela existir pesquisando e removendo uma ameaça específica.